Olá, sonhadores, sejam bem-vindos. Meu nome é Patrícia, sou intérprete há 13 anos, tá? E você encontra aqui nas redes sociais, Patrícia Mesquita Sonhos, TikTok, Instagram e YouTube, tá bom? O tema de hoje é uma coisa mais teórica que eu vim trazer, que é a diferença entre alguns elementos que a gente trabalha dentro da teoria junguiana, que é perfeitamente cabíveis quando a gente faz análise de sonhos, tá? A gente utiliza essa teoria bem facilmente quando a gente vai analisar os sonhos, embora essa teoria ela seja mais abstrata, difícil de compreensão, mas nos sonhos fica mais fácil da gente tentar de entendê-la, tá? Então, aqui eu vou falar hoje sobre arquétipo, complexo, self e sombra, tá? Esses quatro elementos, tá? São elementos da estrutura da psique dentro da teoria junguiana, da psicologia junguiana, tá? Mas que a gente utiliza ela como um recurso, né, para fazer análise de sonhos, tá? De um grosso modo, eu vou explicar arquétipos e complexos, self e sombra, tá? Vamos lá, arquétipo. Eu gosto de chamar arquétipo, né? Aliás, eu gosto não, né? Porque geralmente não é o arquétipo, é o complexo, né? Que eu chamo por avatar, tá? Arquétipos são ideias que a gente tem, que existe no mundo inteiro, temas centrais, que qualquer pessoa entende o que é, independentemente da cultura. Vamos supor, se eu falo mãe, pai, criança, vilão, qualquer lugar, o ser humano entende o que é isso. Pode não ser exatamente a mesma ideia, né, com todos os detalhes, do que é uma mãe para o Ocidente não é a mesma coisa que uma mãe para o Oriente, mas a ideia central do que é uma mãe, todo mundo sabe o que é. Então, esses temas em que todo mundo sabe o que é, né? Um animal, todo mundo sabe o que é um animal. Uma criança, todo mundo sabe o que é uma criança. Tá entendendo? Vilão, herói, todo mundo sabe o que é um vilão, todo mundo sabe o que é um herói, tá? Então, esses temas centrais que são reconhecidos mundialmente, independentemente da cultura onde o indivíduo viva, é o que a gente chama de arquétipo, tá? Complexo. Complexo é a forma como é o meu avatar. Ou seja, é a forma como eu crio uma imagem sobre aquilo. Então, quando eu escuto a palavra mãe, eu vou imaginar, sei lá, a minha mãe real aqui, existente aqui nesse plano, nessa cultura, na minha família. Então, esse avatar aqui é a forma como eu enxergo a mãe, né? A minha mãe ou a ideia que eu tenho de mãe. Aí vai ser chamado de complexo, ou que eu prefiro chamar de avatar, porque cada pessoa cria sua própria imagem, né? Uma própria identidade para aquele nome, de reconhecimento, de identificação daquele nome, tá? Então, por exemplo, se eu falo cadeira, todo mundo sabe o que é cadeira. E aí, mas cada pessoa vai imaginar uma cadeira específica. Eu vou imaginar uma cadeira do estilo Luís XV, que é aquela cadeira, né, bem pomposa, toda dourada, né, com almofadinha de veludo, típica dos teatros, que existiam nos teatros da época. Então, a minha cabeça reproduz logo uma cadeira desse espectro. Vai ser diferente da cadeira de fulano, né, que vai imaginar uma outra cadeira, sei lá, uma cadeira de escritório, ok? Então, esse avatar, essa imagem, aí eu já chamo isso de complexo, tá? Então, quando eu trago para esse símbolo para minha psicologia pessoal, é um complexo, tá? O outro que a gente fala, é o símbolo de sombra e self, tá? Sombra na psicologia junguiana, ela pode ser alguma coisa negativa, né? Por exemplo, algum sentimento negativo, uma crença negativa, um comportamento negativo, uma emoção negativa, enfim, algum aspecto que eu busco, que eu identifico como não bom, tá? Ou se não, ele vai ter sinônimo de inconsciente, ou seja, aquilo que eu não percebo na minha consciência. Como assim? Por exemplo,
O que está na tela do computador, na tela do seu celular, seria a minha consciência. Eu consigo ver, identificar logo de cara. Mas vamos supor que alguma informação que esteja guardada na memória e que não esteja visível na tela do computador naquele momento, ou ou no celular, por exemplo, eu aperto no aplicativo, aquilo abre. Aquilo que está visível é consciente. E aquilo que não está visível, ou seja, que está guardado na memória daquele celular, daquele computador, é o que a gente chama de inconsciente. Então, consciente é aquilo que não está revelado, aquilo que não está visível, aquilo que não está perceptível, tá bom? E então a sombra pode ter sinônimo também de inconsciente. Então, ou ela é um significado negativo, ou é um signo de aquilo que não está perceptível. E aquilo que está perceptível eu chamo de self, tá? Ou também aquilo que é positivo. Tem uma característica positiva, aquilo que é bom, aquilo que é um comportamento positivo, uma emoção boa, né? Um sentimento, um sentimento bom, uma crença, um valor nobre, positivo. Eu vou classificar isso como self. Então, na análise dos sonhos, né, a gente vai analisar os símbolos, além da polaridade, a gente vai analisar dentro de um arquétipo complexo, self-sombra, tá? Então, eles também fazem parte da teoria das polaridades, né? Eles também estão inseridos dentro da polaridade, só que é outras classificações mais profundas. Então, eu vou ver se aquele símbolo ele é um arquétipo, né? Aliás, os símbolos arquetípicos, geralmente, quando aparecem no sonho, eles já são complexos, né? A gente já classifica automaticamente como complexos. Agora, eu preciso saber se aquele complexo, ele é um complexo positivo ou negativo, da polaridade. Ele é uma sombra ou ele é um self? Entendeu? Então, quando eu classifico com a polaridade positiva ou negativa, na verdade, eu estou pegando aquele complexo e classificando ele como uma sombra, né? Ou como um self, tá bom? Resumindo, é isso aí, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo teórico, tá bom? Eu estou fazendo esse vídeo teórico para aquelas pessoas que já interpretam sonhos, já têm uma capacidade de análise de sonhos já há algum tempo, tá bom? Como forma de ainda desenvolver mais conteúdo nessa área para uma compreensão. A gente fala aqui de teorias junguianas, até onde eu posso falar de teorias junguianas, tá? Dentro de tentar facilitar isso, tá? Porque na interpretação simbólica tem vários cálculos. Um desses cálculos é esse que a gente faz dentro da teoria junguiana, tá bom? Mas a gente também emerge para outros campos de cálculos, tá? Mas esse aí é o mais simples, né? Dentro de uma teoria já existente e tudo mais. Por exemplo, eu não uso teoria da psicanálise, eu uso teoria mais junguiana, porque para mim faz mais sentido, né? Trabalhar com essas polaridades. É mais fácil de trabalhar com essas polaridades simbólicas do que dentro da teoria da psicanálise. Até porque, sinceramente, eu não entendo muito de teoria de psicanálise, né? Eu entendo mais de teoria simbólica e junguiana, tá? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, né? Deixe o seu like. Se você tiver uma sugestão de vídeo, pode fazer, tá bom? E até a próxima.